Fala, estudantes! Sejam muito bem-vindos ao Quizards. A nossa explicação de hoje foi desenhada especialmente para elevar o nível das habilidades em geometria de todo mundo que está acompanhando. Nós vamos dominar juntos um dos sólidos geométricos mais presentes e fascinantes de todo o universo da matemática. Então já ajusta a postura aí, foca na tela e vamos nessa! Mas antes da gente mergulhar nas fórmulas, pensem rápido sobre essa pergunta. O que uma lata de refrigerante clássica e uma simples vela têm em comum? Pois é, a matemática não vive só de teoria abstrata, não. Ela molda a nossa realidade real. Esses dois objetos têm um formato tridimensional incrivelmente eficiente. É uma estrutura perfeita para economizar material, facilitar na hora de guardar e, claro, não ficar caindo por aí. É exatamente esse formato com todos os seus segredos que a gente vai explorar agora. O nosso roteiro de hoje é super direto. 1. Definição e partes. 2. Matemática da área e volume. 3. A chuva no mundo real. E 4. O nosso famoso desafio Quizards. Então, bora para a parte 1, definição e partes. Imagina que a gente vai desmontar esse cilindro, certo? A anatomia essencial dele é muito bem definida. Primeiro, ele tem duas bases. Essas bases são círculos perfeitamente idênticos, congruentes e paralelos um ao outro. Aí temos o eixo. O eixo é meio que uma linha invisível, aquela reta central que conecta exatamente o miolo, o centro de uma base, até o centro da outra. Depois a gente tem a geratriz, que são todos aqueles segmentos de reta que formam a parede, ou seja, a superfície lateral do cilindro. E para fechar, a altura, que é simplesmente a distância exata e reta entre os planos dessas duas bases. Guardem bem esses 4 nomes, tá? Agora, olha que interessante essa diferença. Visualmente, a gente tem duas classificações principais. De um lado, o cilindro oblíquo. Nele, a geratriz tem uma certa inclinação em relação ao chão, a base. Ele fica parecendo meio tombado, sabe? Já do outro lado, temos o cilindro reto. Aqui, a geratriz desce retinha, perfeitamente perpendicular, formando um ângulo de 90 graus com a base. E o grande truque do cilindro reto é esse. A medida da geratriz dele é exatamente igual à medida da altura. Facilita muito a nossa vida. E aí a gente chega num caso super, mas super especial. O cilindro equilátero. Todo cilindro equilátero já é um cilindro reto, beleza? Mas ele tem uma proporção matemática quase mágica. A altura dele é exatamente o dobro da medida do raio. H igual a 2R. O que isso significa na prática? Se a gente fatiar esse cilindro bem no meio, passando pelo eixo central, aquele corte, que a gente chama de secção meridiana, vai revelar a figura de um quadrado absolutamente perfeito. Beleza? Vamos para a parte 2, matemática da área e volume. Chegou a hora de entender as fórmulas sem dor de cabeça, sem decoreba chata. A área da base, vocês provavelmente já conhecem da geometria plana. Para calcular a área do círculo, é só fazer π vezes o raio ao quadrado. Simples. Agora, a área lateral pede um pouquinho de imaginação. Pense em tirar o rótulo de papel de uma lata e esticar ele na mesa. Virou um retângulo, não virou? A base desse retângulo é a volta toda do círculo, ou seja, 2π vezes o raio. Aí é só multiplicar pela altura. E a área total é só juntar tudo. A área lateral mais as duas tampas, as bases. Fatorando, fica essa equação elegante aí na tela. 2π vezes o raio multiplicando a soma da altura com o raio. E olha como o volume funciona na prática. Se o nosso objetivo for descobrir exatamente quanta cera a gente precisa para encher o interior de uma vela cilíndrica, a matemática dá um atalho incrível. Seguindo a regra de ouro de volumes, a gente só pega a área da base e multiplica pela altura inteira. Então fica, volume é igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. É literalmente como pegar um círculo fininho e ir empilhando milhares deles até chegar no topo. Parte 3, a chuva no mundo real. E como tudo isso se aplica no mundo real? Bom, a meteorologia usa isso o tempo todo. Para medir o quanto choveu, os especialistas usam um instrumento genial chamado pluviômetro. E adivinha? A maioria deles é um cilindro retinho. A lógica é exatamente a que a gente acabou de aprender. A chuva cai dentro desse cilindro e a galera mede a altura da água lá dentro em milímetros. Usando o nosso cálculo de volume, eles conseguem descobrir que, por exemplo, se a água chegou na marquinha de 25 milímetros, significa que caíram 25 litros de água em cada metro quadrado daquela cidade. É a geometria cilíndrica pura, ajudando a prever enchentes e salvando plantações inteiras. E agora, parte 4, o desafio Quizards. Todo mundo pronto? Atenção máxima agora. Pergunta 1. Como a gente chama aquele segmento de reta imaginário que conecta os centros das duas bases de um cilindro? O tempo está rodando. E acabou o tempo. A resposta é o eixo.
Começamos bem, né? O eixo é aquela linha central vital que dá a estabilidade de toda a estrutura geométrica. Bora para a segunda. Pergunta 2. Se a geratriz de um cilindro desce ali retinha, totalmente perpendicular aos planos das bases, sem pender para lado nenhum, como a gente classifica esse cilindro matematicamente, valendo? Tempo esgotado, a resposta correta é cilindro reto. Lembrando que, graças a esse ângulo de 90 graus, a geratriz de um cilindro reto tem o mesmíssimo tamanho da altura dele. O nível vai subir um pouquinho agora para testar a memória. Pergunta 3. Qual é a fórmula completa que a gente usa para calcular o volume, a capacidade de preenchimento de um cilindro? Pensa rápido. Fechou? Volume é igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. V igual a π r ao quadrado h. Parabéns para quem conseguiu visualizar a fórmula certinho na cabeça. Penúltima pergunta do nosso desafio rápido. Pergunta 4. Num cilindro equilátero, aquele caso supersimétrico, a altura é exatamente igual ao dobro do... o quê? O tempo está correndo. Acabou! E quem pensou no raio mandou muito bem. A resposta é do raio. A altura sendo o dobro do raio, cria aquele quadrado perfeito bem no meio do cilindro. Última pergunta do nosso quiz rápido, agora conectando com o mundo real. Pergunta 5. Qual é o nome daquele instrumento, frequentemente cilíndrico, que os meteorologistas usam para medir com precisão o volume das chuvas? Pensa aí pela última vez. Tempo esgotado é o pluviômetro. Palmas para quem conseguiu gabaritar ou chegou bem perto. Vocês foram incríveis mandando bem na abstração geométrica e na ciência aplicada. Mas calma que a nossa explicação de hoje ainda não acabou. Todo grande jogo tem um chefão final, certo? Então olha só esse pensamento provocativo para vocês resolverem. Se uma vela cilíndrica reta tem um raio de 1 centímetro e a altura dela de 2,5 centímetros, qual é exatamente o valor da área lateral dela? Essa eu não vou responder agora, e eu quero ver o resultado do cálculo desse chefão final aqui embaixo na seção de comentários. Mostrem que dominaram as fórmulas de hoje aplicando os números reais. E aproveitem para deixar qualquer dúvida ou ideia lá nos comentários também. Se vocês curtiram desvendar essas conexões matemáticas e querem continuar evoluindo, não esqueçam de se inscrever aqui no canal Quizards, apertar no sininho para ativar todas as notificações e, claro, deixar aquele like que ajuda demais a gente a trazer mais explicações de alto nível. Um abraço, mantenham o raciocínio sempre afiado e até a próxima!